Terra verde e água. Uma introdução à Guiana. A Guiana, um pequeno país situado na costa norte da América do Sul, entre o Brasil e a Venezuela, é um lugar de beleza natural exuberante, uma verdadeira joia amazônica. Coberta por densas florestas tropicais, que lembram a nossa própria Amazônia, a Guiana é banhada por rios poderosos, como o Essequibo, o Correntine e o Berbice, verdadeiras artérias vitais do país. O nome Guiana, aliás, tem origem indígena e significa terra de muitas águas, uma referência mais do que apropriada à sua paisagem rica em recursos hídricos, como as nossas bacias hidrográficas. A história da Guiana, assim como a do Brasil, é marcada pela diversidade cultural. Povos indígenas, como os nossos próprios povos originários, habitavam a região muito antes da chegada dos europeus. A busca por ouro e outros recursos, como aconteceu no Brasil colonial, atraiu exploradores espanhóis, portugueses e ingleses a partir do século XVI. No entanto, foram os holandeses que estabeleceram os primeiros assentamentos permanentes na Guiana no século XVII, deixando sua marca na arquitetura e cultura do país. A chegada dos europeus e o período colonial. A colonização holandesa, como a portuguesa no Brasil, deixou uma marca indelével na Guiana. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, uma poderosa empresa comercial, como se fosse uma versão holandesa dos nossos bandeirantes, controlava o comércio de açúcar, café e outros produtos cultivados nas plantações da Guiana. A mão de obra escravizada, trazida principalmente da África, assim como no Brasil, era a espinha dorsal da economia colonial. Os holandeses construíram sistemas complexos de diques e canais para drenar as terras costeiras e torná-las adequadas para a agricultura, um processo semelhante ao que ocorreu em algumas regiões do nosso litoral. A posse da Guiana, como a de algumas áreas do Brasil, mudou de mãos várias vezes durante os séculos XVIII e XIX, passando por ingleses, franceses e novamente holandeses. Os britânicos acabaram por assumir o controle total da Guiana em 1815. A Guiana Britânica, como passou a ser conhecida, tornou-se parte das Índias Ocidentais Britânicas. A abolição da escravidão em 1834, um pouco depois do que no Brasil, levou à chegada de trabalhadores contratados da Índia, China e Portugal para trabalhar nas plantações, criando uma dinâmica semelhante à nossa imigração europeia e asiática no final do século XIX e início do XX. Essa mistura de culturas contribuiu para a rica tapeçaria étnica da Guiana moderna, assim como a miscigenação formou a identidade brasileira. O caminho para a independência e além. O século XX testemunhou o crescimento do nacionalismo na Guiana Britânica, assim como em diversas colônias ao redor do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento pela independência ganhou força, ecoando os movimentos de libertação em outros países. Líderes como Chadwick Jagan e Forbes Burnham emergiram como figuras importantes na luta contra o domínio colonial, figuras comparáveis aos nossos líderes da independência. A Guiana conquistou a independência em 1966, algumas décadas depois do Brasil, tornando-se uma república em 1970. O período pós-independência foi marcado por desafios políticos e econômicos, semelhante ao que ocorreu em diversos países recém-independentes. Tensões raciais entre os grupos étnicos afro-guianenses e indo-guianenses às vezes transbordaram em violência, um reflexo das complexidades da formação social do país. A economia da Guiana, como muitos países da América Latina, permaneceu fortemente dependente da exportação de produtos básicos, como açúcar, arroz e bauxita, tornando-a vulnerável às flutuações dos preços globais, um problema que também enfrentamos no Brasil em diferentes momentos da nossa história. A Guiana no palco global. Um legado complexo. Apesar dos desafios, a Guiana tem desempenhado um papel importante no cenário mundial,
buscando seu espaço como nação independente. Como membro fundador da comunidade caribenha, CARICOM, a Guiana tem sido uma voz ativa na promoção da integração regional, assim como o Brasil no Mercosul. A Guiana também tem sido um líder na defesa da proteção ambiental, reconhecendo a importância de preservar suas florestas tropicais, patrimônio da humanidade para as gerações futuras, uma preocupação cada vez mais presente na agenda global, inclusive no Brasil. A história da Guiana, assim como a brasileira, é uma tapeçaria complexa e fascinante, tecida com fios de exploração, colonialismo, luta pela independência e busca pela identidade nacional. Compreender o passado da Guiana, como de qualquer país, é essencial para apreciar os desafios e oportunidades que o país enfrenta hoje, e para construir um futuro mais justo e sustentável.